Estamos ao vivo. Amém. Boa noite, pessoal. A paz para todos. Acho que está faltando 1 minuto agora. Estamos ao vivo para que a gente possa iniciar. Já estou vendo algumas pessoas ali já acenando. Graças a Deus por sua presença aqui. Vamos iniciar, né? Acredito que está faltando 1 minuto. É o tempo de a gente organizar algum resto dos detalhes aqui. É o tempo também da minha digníssima chegar, para que a gente possa iniciar o nosso culto hoje. Nós estamos vivendo um momento diferente, um momento difícil. Esse áudio, eu não sei se está perfeito. O pessoal que está, por favor, comentem aí se vocês estão ouvindo bem o áudio. Eu coloquei o microfone aqui para o áudio ficar melhor, mas eu não sei se o áudio está chegando bem. Se o áudio estiver bem, depois digam aí como é que está em relação ao áudio. Ok. Então, se o áudio estiver um pouco baixo, o pessoal pode informar aí. Se o áudio... Muito bom. Tá tranquilo, dá para ouvir tranquilo, né? Então... Muito bom. São 7 horas agora, então vamos iniciar. Muito bom. O pessoal entrando aí, sejam muito bem-vindos. É uma alegria a gente estar junto novamente. À distância, mas com certeza juntos. Hoje a gente tem o poder da tecnologia para que a gente possa aí estar falando, conversando, trocando informação. A igreja primitiva não tinha isso, né? As pessoas, quando se distanciavam, eles... Era distância e pronto, não sabia o que estava acontecendo. E a gente não, a gente mesmo, cada um estando no seu local, a gente tem um certo poder, digamos assim, de poder estar juntos. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento, vamos aproveitar que o pessoal está entrando. Muita gente entrando, eu estou sem o óculos e o nome está descido, não tem como ver, mas sejam muito bem-vindos, graças a Deus, pela presença de cada um aqui nesse lugar. Eu vou convidar para que cada um da gente possa orar, fazer uma oração nesse momento, agradecendo a Deus pelo fato da gente estar aqui. Antes de a gente orar, agora sim a gente pode orar. Vamos virar melhor aqui. Vou pegar você, Cris. Vamos orar, né? Tá pegando normal? Muito bom. Vamos orar então. Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Nós estamos junto com os teus servos agora. Estamos aqui da nossa casa e os teus servos estão cada um em sua casa. Mas a gente está conectado por esse canal, por um aplicativo de celular, por uma rede social, pelo Instagram. E vamos agora celebrar a tua palavra. Vamos utilizar esse aplicativo para que a gente possa falar da tua palavra. Nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, porque estamos vivos, estamos bem. E se a gente está nesse momento em casa é porque a gente tem casa para estar. Se a gente está vivo até agora é porque a gente teve travesseiro e alimento até hoje. Obrigado por esse momento maravilhoso. Mais uma vez te agradecemos. Amém. Amém. Vamos iniciar, né? Amém. Vamos iniciar então. Meus irmãos, eu ainda não sei como é que está o áudio. Então, se alguém puder comentar como é que está a qualidade do áudio, se está baixinho, se está alto, se está bom, se não está. Aí eu modifico aqui o áudio, que é o principal, né? Para saber se o pessoal está ouvindo. Eu modifico aqui no microfonezinho lá pela que eu estou para que a gente fique audível, tá bom? Para que fique melhor de ouvir, para que fique na proporção certa.
Ótimo. Obrigado. Alguém comentou, não estou vendo quem é, mas alguém comentou que tá bom. Então, graças a Deus. Muito bom, vamos iniciar nossa palavra então. Que nosso Senhor continue conosco. Amém. Tá ótimo, ótimo. Obrigado também. Vamos falar hoje mais uma vez, ouvir o que a palavra de Deus tem para falar com a gente, principalmente relacionado a esse assunto que a gente está falando tanto ultimamente, né? Essa pandemia, coronavírus e etc. É o motivo o motivo principal talvez que desencadeou o fato da gente estar se encontrando à distância. Isso é o Apocalipse? Isso significa que Jesus vai voltar semana que vem? Isso significa que só os crentes não pegam e os ímpios pegam? Ou isso foi para punir alguém? Ou isso foi para punir os cristãos? Afinal de contas, a Bíblia trata sobre isso. E se ela trata, o que é que ela trata? Vamos estudar um pouquinho disso a respeito. Vai ser um pouco breve, rápido, mas a gente vai estudar sobre isso. Então, eu vou convidar você a abrir a Bíblia em Lucas. A gente vai ler praticamente dois textos, tanto Mateus quanto Lucas. Vamos abrir em Lucas, capítulo 21. E, ao mesmo tempo, você já deixa aberto Mateus 24 também, que a gente, vez ou outra, vai estar dando um pulo nas passagens de Mateus 24. Tanto Mateus 24... quanto Lucas 21. Marcos 13 vai acabar sendo citado também, mas os principais são Lucas 21, Mateus 24. Muito bom. Lucas 21, Mateus 24. O Lucas 21 a gente vai ler a partir do versículo 5, vamos ler até o versículo 17, 18, 19, nesse finalzinho, e a gente vai associando com Mateus 24 para não ter que ler os dois ao mesmo tempo. Lucas 21 diz bem assim: estando Jesus Quer ver comigo também? Não? Tá. Estando Jesus a observar, viu os ricos 21, a partir do versículo 5, diz bem assim. O título está como Destruição do Templo aqui na minha Bíblia. A Bíblia que eu estou na versão Almeida Revista Atualizada, mas tem várias versões, Revista Corrigida, NVI, NTLH. E o título nessa daqui está dizendo bem assim, a Destruição do Templo. Versículo 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado ou decorado de belas pedras e de dádivas. Então disse Jesus: vedes essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, antes da gente prosseguir para o versículo 7, o que é que estava acontecendo aqui? Qual era o contexto dessa situação, dessa passagem bíblica? O que estava acontecendo aqui era um momento em que Jesus estava em Jerusalém, no templo, com os discípulos deles. E o templo de Jerusalém foi um templo construído por Herodes, que era um rei da época, era um governador daquela época da região palestina. Ele adornou, botou ouros, botou coisas muito bonitas para, de certa forma, ganhar crédito com os judeus, que ele não era muito popular, ele queria a popularidade dos judeus. E ele era um exímio construtor, ele construía de forma excelente. E quando eles estavam saindo de Jerusalém, Jerusalém fica em cima de um monte chamado Monte Sião, o templo fica no topo do monte praticamente, nessa cidade de Jerusalém. Eles estavam saindo do templo, eles iam descer essa montanha, atravessar um riozinho, um vale, na verdade, que é um espaço entre montanhas, um vale chamado Vale de Cedron, e subir uma outra montanha, um outro monte. Esse outro monte tinha muitas daquelas plantas que dá oliva, são plantas que se chamam oliveiras. Então, esse monte que tem as oliveiras é o chamado Monte das Oliveiras. Ou seja, ele estava saindo do templo de Jerusalém, que está em cima do Monte Sião, ia descer um valezinho chamado Vale de Cedron e ia para o Monte das Oliveiras. Isso tudo não dava nem 1 quilômetro de distância. Era nesse Monte das Oliveiras que tinha um jardim bem famoso, que era o jardim do Getsêmani, onde Jesus teve quando Jesus foi lá, que chorou, soou como gotas de sangue. Mas por que a gente está falando nisso? Porque quando eles estavam saindo do templo, olharam para ele e disseram: olha, Jesus, olha como essas pedras são grandes, são bonitas, olha que coisa magnífica, que coisa grandiosa, nossa, que construção bela. E Jesus, naturalmente, sem estar sendo surpreendido por isso, ele disse o quê? Vocês estão vendo essas coisas?
Não vai ficar aí pedra sobre pedra. E ele começou a fazer uma espécie de profecia. Ele profetizou, ele disse, olha, isso aqui não vai ficar uma pedra em cima da outra. Vai ser derrubado, vai ser destruído. E ele disse, pedra que não seja derrubada. Então eles atravessaram, chegaram no Monte das Oliveiras, Jesus se sentou. Isso que eu estou falando desses detalhes, agora estão em Marcos 13, também estão lá no Mateus. A partir de Mateus 24, a partir do versículo 3. Depois que se sentou, os discípulos chegaram para ele, mais precisamente 4, e aí Mateus 13 especifica. Pedro e o irmão dele, André, Tiago e João. Pedro, Tiago e João e o irmão de Pedro, que é André. Tiago e João também eram irmãos. Senhor, quando é que vai acontecer essas coisas? Senhor, fala mais um pouquinho para a gente, algum detalhe sobre isso aí, porque não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada, o que é isso? E aí a gente segue, lá no versículo 7 de Lucas 21, está escrito bem assim. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? No versículo 8, respondeu ele, e a partir daqui a gente começa a ver a resposta de Jesus, que começa no versículo 8 de 21, e ele sai dando parte do sermão, que é denominado tanto em Mateus, quanto aqui mesmo em Lucas, como o sermão escatológico de Jesus, ou seja, Jesus prediz o futuro. Jesus ele faz um sermão, praticamente uma pregação, profetizando que vai vir, que quando a gente falar alguma coisa apocalíptica, ou que virá, se diz que é um nome escatológico, ou seja, é um sermão apocalíptico de Jesus. Oi. Muita gente que não está conseguindo entrar porque você deixou de seguir. E foi? Tranquilo. Ela me explicou agora que algumas pessoas não estão conseguindo entrar, porque quando a gente foi configurar o Instagram da igreja, salvo engano, a gente saiu de seguir essas pessoas. Então, deve ter tido alguma falha técnica em relação a isso aí. Esperar que resolva, né? A gente tem que seguir, né? Tranquilo. Faz parte. A gente atualizou o Instagram da igreja hoje, mexeu em algumas configurações, provavelmente isso aí algumas pessoas deixaram de ser seguidas. Eu acredito que todas pela configuração. E por esse motivo alguns não estão conseguindo entrar, né? Alguns outros estão entrando, que eu já vi que já entraram. Esperar que os que não consigam também entrem e consigam assistir depois o nosso momento. Obrigado pela informação. Voltando, a partir do versículo 8, Jesus disse bem assim, vede que não sejais enganados, porque muitos virão... Então Jesus começa a falar coisas do futuro. Primeira coisa que ele disse, muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu. E também chegou a hora, não sigais. Primeira coisa que Jesus fala pra gente. Muitas pessoas vão vir no meu nome, dizendo, sou eu sou Jesus, eu sou Cristo. Não sigais. E aí a gente pensa, tranquilo, a gente vê muitos falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinamentos, falsos cristos. Vê, naturalmente, muitas pessoas aparecem pregando coisas erradas. Mas vamos imaginar o seguinte, quando Jesus falou isso, ele tinha mais ou menos 3 anos de ministério, 3 anos e alguns poucos meses de ministério, ele estava para morrer. Quem era Jesus? Jesus era um rapaz de 33, 34 anos, que estava fazendo algum tipo de revolução na Terra, acabou chamando alguns outros homens como uma espécie de, entre aspas, capangas, ou algo do tipo, eram alguns outros revolucionários, e eles eram um espirro no meio do Império Romano naquela terra. Então Jesus era apenas um jovem homem que estava fazendo algum tipo de revolução. Será que ia vigorar essa revolução? Um ia trair Jesus, o outro ia negá-lo, talvez o mais velho ou o principal deles, que era Pedro, os outros iam fugir. Aí de repente Jesus chega e diz, daqui a vários anos lá, as pessoas vão aparecer querendo ser eu, dizendo que é eu. Dizendo eu sou Jesus. Das duas, uma. Ou Jesus, ele não estava bem da cabeça, ou ele era Deus. Porque naquela condição era praticamente humanamente impossível isso de acontecer. Mas Jesus predisse isso e profetizou com razão. E realmente,
A gente vê que muitas pessoas, muitos falsos profetas, falsos ensinamentos estão acontecendo hoje. Em nome de Jesus. Não só os ensinamentos pregando coisas contrárias como prosperidade, como até mesmo curas para fazer as pessoas serem atraídas a Jesus e deixando o próprio Jesus de lado, mas pessoas que se diziam ser o próprio Cristo. Não só o Henrique Cristo, mas alguns outros também apareceram na humanidade, fazendo com que se cumprisse essa profecia de Jesus. Jesus continua falando. Versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que o primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ou seja, mais outra coisa que Jesus profetizou: guerras, revoluções no meio do mundo. Realmente, a gente vê muita guerra, muita revolução, não só agora no século XX, 1914 a 1918, Primeira Guerra Mundial, uma guerra entre os mundos. Depois de 39 a 45, ainda no século XX, outra guerra mundial maior que a primeira, né? Então, poxa, quantas guerras, as pessoas só vivendo em guerra. Hoje a gente vive num clímax ainda de uma guerra fria. Mas outra coisa interessante é a gente pensar o seguinte: tudo bem que a gente esteja vendo as regras, mas vamos voltar àquele cenário de Jesus novamente? Jesus estava vivendo numa época com os discípulos que eles eram dominados por Roma, e Roma tinha uma espécie política chamada Pax Romana. O que é isso? Tinha vários pequenos povoados, reinos, que brigavam entre si. Roma pegou, dominou todo mundo e disse: pronto, agora é todo mundo meu. Como todo mundo era dominado de Roma, não tinha como ele estar brigando entre si mais uma vez, porque Roma já tinha dominado eles. Eles eram braços de Roma, trabalhavam para Roma. Então o mundo estava vivendo uma certa paz, apesar de que Roma estava afligindo o povo judeu, o povo hebreu, o povo de Deus. Eles estavam vivendo uma espécie de paz. Ela é chamada Pax Romana. Aí Jesus diz: vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerra. Nação se levantará contra nação, reino se levantará contra reino. E é o que aconteceu. Naquela época, ele poderia não estar adivinhando isso. Hoje a gente sabe que é assim, mas naquela época não. Então o que ele falou foi uma profecia. E hoje a gente sabe que existem nações contra nações, rumores de guerra, revoluções, reinos contra reinos, um reino comunista ameaçando levantar o botão e apertar para cair um míssil nos Estados Unidos, outro revidando na Coreia do Norte, e agora um fala daqui que o vírus chinês e o outro fala da parte política lá que a postura dos Estados Unidos é uma postura contra a China ou de discriminação, algo do tipo, enfim. O que a gente vê hoje em dia são os países se atritando, a gente não está vendo harmonia entre os países, nenhum deles. E isso é o que está acontecendo hoje. Vamos seguir, vamos continuar seguindo. Não, né? Não tem problema não. Alguns estão conseguindo, eu estou vendo muita gente assinando aqui. Não, nem Germana, nem Thelma, nem Nayara, nem ninguém, nem irmão Rodrigo, nem ninguém. Tranquilo. Os que estão aqui já vai pegando palavra, os que não estão, depois a gente dá um jeito, vai ficar aqui gravado no Instagram, a gente passa para eles. Vá tentando aí, você é minha assessoria técnica. Ela está colocada no meu WhatsApp. Não tem problema não, depois dá uma olhada com calma. Enquanto isso a gente vai seguindo sequência aqui. Na Lucas 21, a gente está indo agora para o versículo 10. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus. Então, a gente acabou de comentar sobre isso. Terremotos, muitos acontecendo por aí em todos os lugares. Alguns deles têm provocado tsunamis, não só no Japão, mas no mundo todo. Epidemias, fomes em vários lugares, e a epidemia, a gente está vendo epidemias acontecerem no mundo. Tanto na Idade Média teve aquela chamada peste negra, que dizimou várias e várias pessoas. Várias doenças, inclusive o fato da gente estar conhecido Covid-19 agora, o coronavírus, né? É uma epidemia que está assolando o mundo. Cadê um mundo tão poderoso? Cadê um mundo tão forte, com tecnologia tão grande, cheio de inteligência artificial? O vírus é uma coisa que todo país conhece. O vírus da gripe, então, todo mundo conhece. Isso aí é uma coisa que qualquer tecnologia simples de qualquer país, aparentemente, estaria conseguindo resolver. De repente, um simples vírus pega aí
assola a humanidade, para mostrar quão vulnerável ainda é a humanidade. Epidemia, fome no mundo. A gente sabe que existe uma desigualdade social, enquanto algumas pessoas têm muita comida, algumas pessoas têm muito dinheiro, algumas pessoas são os donos do mundo, muitos outros passam necessidade e têm fome. Mas o que a gente entende aqui, que Jesus está profetizando, que Jesus está falando essas coisas que há de vir. E ele ainda continua falando no outro versículo, versículo 12. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Este vos acontecerá para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria para que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. 16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. 17. De todos sereis odiados por causa do meu nome. 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. 19. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E a gente vê agora que Jesus está falando sobre perseguição. Perseguição do povo cristão. Se aceitar lá, o povo está pedindo para entrar. É acenar. Acenar. Deixa eu visualizar quanto eu estou pedindo. Dá uma pausa aqui aos que estão Eles assistindo. entrarem através do meu, vá. Aceite todos. Estou tudo querendo entrar. Vamos lá, vamos aceitar todo mundo aqui. Ali do lado, não, isso. Aceite eu. Só eu. Resolvido? Bom, tá, né? Graças a Deus. Ok. Muito bom. Se eu acredito que outras pessoas estão conseguindo acompanhar a gente agora, esse Instagram da igreja a gente deu uma atualizada hoje, mexemos em algumas configurações. Eu acredito que essas configurações fez com que o Instagram deixasse de seguir as pessoas. E muita gente conseguiu entrar agora e outros não estão conseguindo. Não é problemas técnicos, naturalmente, mas está sendo registrado e aos que chegaram agora sejam bem-vindos. Nós estamos falando agora do sermão escatológico de Jesus, ou seja, o que Jesus falou, ou se a Bíblia fala, se a Bíblia diz algo em relação ao que está acontecendo no mundo ultimamente, principalmente em relação a essa pandemia. E se a Bíblia fala, o que é que a Bíblia fala? O que é que ele disse? E a gente viu que Jesus falou sobre isso. A gente está em Lucas, capítulo 21, e nós também estamos praticamente fazendo menção a Mateus 24. E a gente acabou de ler até o versículo 19, do último ponto, do 12 ao 19, que Jesus Cristo fala a respeito da perseguição. E a gente já chega numa parte próxima do final da nossa mensagem de hoje. Como sem perseguição? Haveria perseguição por causa do nome de Jesus? A gente acabou de falar que Jesus era uma pessoa desconhecida, que há 3 anos tinha começado uma espécie de grupo para fazer algo parecido com algum tipo de revolução. Era um homem desconhecido, um rapaz que tinha entrado no templo derrubando umas coisas e arrumado problema com os grandes sacerdotes. Só isso, nada mais. E ele disse que no futuro as pessoas seriam perseguidas e odiadas por causa do nome dele. Mais uma vez, ou Jesus ele estaria louco, ou ele era Deus. E nós sabemos hoje, graças a Deus, que aí nós ficamos com a segunda opção. A igreja cristã tem sido perseguida? Com certeza. Desde aquela época, o cristianismo já tinha sido perseguido pelos judeus. Jesus morreu e ressuscitou, continuou sendo perseguido pelos judeus. Pouco tempo depois foi perseguido pelos romanos, pelos imperadores romanos. Mas chegou uma época que o Império Romano parou de perseguir os cristãos. Chegou uma época. O famoso Constantino, lá no século IV, 300 e pouco. Constantino era daquela época ali. Ele botou um édito, como se fosse uma espécie de lei. Eles chamavam de Edito de Milão. Essa lei disse bem assim, olha, parou a perseguição às religiões, inclusive ao cristianismo. Agora, o paganismo não é mais a religião oficial do Império Romano. Agora, o Império Romano não tem religião oficial. É todo mundo livre. Cada um tem a religião que quer. E com isso acabou a perseguição ao cristianismo, não? Sim. Temporariamente.
Mas no mesmo século IV, poucos anos depois, veio um outro imperador, chamado Teodósio, e ele botou um outro édito, uma outra lei, uma outra legislação. Eles chamaram de Édito de Tessalônica. Mas o que quer dizer isso? Ele disse bem assim, agora o cristianismo não só está liberado, como ele é a religião oficial do Império Romano. Nossa, aquele império que perseguia o povo de Deus agora é a religião oficial. Que bênção! Será? Será que isso foi uma bênção? Agora, ver pessoas começaram a se dizer que eram cristãs porque tinham contato político com o imperador, porque queriam alguma posição social. Será que realmente era bênção a igreja estar associada ao Estado, ao rei que mandava no mundo, que era o dono do mundo? Sendo que ele que ia julgar os fatos finais da igreja. O imperador, falando sobre trindade ou sobre coisas desse tipo, não, o imperador entendia de guerrear, de defender o império dele. Mas não da parte religiosa, digamos assim. E aí coisa boa não veria. E aí, naturalmente, os imperadores começaram a traçar a religião pelo seu caminho. E quando aparecia um homem de Deus, uma mulher de Deus que dizia bem assim, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que não é desse jeito. Vocês estão fazendo isso para ganhar dinheiro do povo, e o povo não sabe. Aí eles diziam que não, você é um revoltado, mata, queima. E aí começou a história da queima das pessoas morriam queimadas, mulheres eram chamadas de bruxas, homens eram chamados de outras coisas também, e morria todo mundo queimado porque era contra a igreja, que não era a igreja do Senhor, ou seja, o cristianismo ainda estava sendo perseguido. Fora que pouco tempo depois veio um homem chamado Maomé, lá na Península Arábica, na Arábia Saudita. Lá em 500 e pouco, 570, 571, lá nasceu o século VI. Quando Maomé nasceu, todo mundo conhece que Maomé, ele foi o responsável por fundar o islamismo, e já no século seguinte o islamismo já estava se expandindo ali naquela região do Oriente Médio, norte da África, aquela janela 1040 que hoje está, janela 1040, 1045, 3045, enfim. Aquela parte do mundo árabe. E o que é que o islamismo faz? Persegue o cristianismo. A parte radical do islamismo persegue o cristianismo. Até quando? Até hoje. Onde é que a gente quer chegar com isso? O cristianismo está sendo perseguido? Ah, mas no Brasil, a gente vive num país livre. Mas como é o cristianismo na Coreia do Norte, na China, na Somália, que é o extremo leste da África? Nos países, no norte da África ali, nos países árabes, que aqueles países são árabes, apesar de africanos. Marrocos, Argélia, como é que é o cristianismo ali? Ali eles são muçulmanos, perseguidos. Todo o Oriente Médio. O cristianismo também era perseguido pelos comunistas. A igreja sempre foi perseguida. Então a gente conclui com isso que realmente o cristianismo, em nome de Jesus, muitas pessoas estavam sendo perseguidas e estão sendo perseguidas até hoje. A gente viu aqui no versículo 9, no final do versículo 9, dizendo bem assim: pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, perseguição ao cristianismo, guerras e rumores de guerras, as epidemias, como a epidemia que a gente está vivendo hoje. Muitos vindo em nome de Jesus. É necessário que essas coisas aconteçam. Deus sabe por que está acontecendo. Mas o fim não será logo. Então, com isso a gente já mata uma charada, né? Semana que vem Jesus está voltando, porque eu fiz um cálculo aqui que Jesus ia voltar semana que vem. Porque o meu cálculo diz que 2 semanas depois que Daniel falou que a pandemia ia acontecer, Jesus já está chegando. Não. Segundo a Bíblia, o fim não será logo. É necessário que essas coisas aconteçam. E ele passa, para a gente concluir, lá a partir do versículo 25, ele fala da vinda do Filho do Homem. Do 20 ao 24, ele fala sobre Jerusalém sitiada, que foi um evento que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Jerusalém foi destruída. Um imperador, chamado Imperador Vespasiano, mandou o filho dele, que era chamado Tito Vespasiano, destruir o templo. Ele destruiu. Queimaram tudo. Quando eles queimaram o templo, o ouro que estava naquelas pedras do templo derreteu e ficou entre as pedras. De maneira que quando os soldados foram lá depois, eles queriam pegar o ouro. Quando eles pegaram o ouro, o que é que eles fizeram? Tiraram uma pedra de cima da outra para ver se tinha ouro dentro. Quando eles tiraram uma pedra de cima da outra, porque se tivesse uma pedra em cima da outra, poderia ter ouro ali dentro. E eles podiam ganhar dinheiro, pegar ouro para eles. Aí eles tiravam arrancado para catar o ouro. Resultado, não ficou ali pedra sobre pedra. Do jeito que Jesus tinha previsto. Do jeito que Jesus tinha profetizado.
Jesus já havia profetizado isso. Ele falou aqui em Jerusalém sitiada. E lá no versículo 25, o título na Bíblia que eu estou aqui diz bem assim: a vinda do Filho do Homem. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Ele está falando agora da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus Cristo. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. O que a gente já pode perceber aqui nesse final, meus irmãos? É uma realidade talvez um pouco dura, mas foi o que nosso Senhor falou. O mundo não vai melhorar. Os governos estão melhorando para que venha um mundo melhor, que todo mundo tenha saúde, segurança e paz. Não vai. A verdade é que a situação vai piorar. E a gente deve estar preparado para isso como cristãos. A gente deve estar preparado para que o mundo ele não venha ser um mundo bonzinho, um mundo melhor. Segundo a Bíblia, não. As coisas tendem a piorar. Mas é sinal que Jesus Cristo está vindo. E se o mundo pode estar piorando, a gente está no mundo, mas a gente não é do mundo. Nós somos de Cristo. Um dia estaremos com Ele na glória. Tá. Mas e daí? O que é que a gente tem que fazer em relação a isso tudo? O que é que o cristão tem que fazer? Vamos chorar? Vamos fazer a campanha dar certo? O que é que a gente vai fazer? Jesus falou isso também. E ele fala aqui no versículo 28 do capítulo 21 de Lucas. Ele diz bem assim: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça. Ou seja, se alegre e levante a sua cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Se alegre e erga a cabeça. Meus irmãos, o que é que esse mundo tem para oferecer para a gente de bom? O que é que esse mundo tem para oferecer para a gente de bom? Riqueza, que é o que o mundo todo procura. É isso que a gente também vai procurar nesse mundo. Sucesso, poder, dinheiro. Casarão, mansão. Mansão, né? Estou aqui nesse mundo para ter uma mansão, né? Vários quartos. 3 carrão, 2 Ferraris. Esse mundo poderia até oferecer isso, e oferece para muita gente, mas essa não é a nossa expectativa. Então a gente está de passagem nesse mundo. Tem os que têm um pouco mais de dificuldade, tem os um pouco menos, eu estou falando agora de parte material. Cabe ao Senhor, cada um conforme cada um recebeu de Deus, conforme cada um buscou, até mesmo estudou, enfim. Mas o que importa, o que o mundo está oferecendo para a gente, não importa. Um dia a gente vai estar todo no mesmo caixão, no nosso corpo, e aí sim o nosso espírito vai estar com o Senhor Deus. A nossa esperança não é nesse reino, a nossa esperança não é nesse mundo. E Jesus diz: exultai, alegrai-vos, levanta a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Esse mundo tem muito mal para oferecer para a gente, é sofrimento. A gente sai na rua se não correr um risco de ser atropelado por alguém nervoso, corre risco de ser assaltado. A mulher sai na rua se não correr o risco de ser assaltado, corre risco de ser estuprado. E aí, olha lá se não mata. Hoje em dia, até dentro dos lares, as mulheres estão sofrendo o risco de serem mortas. Então, o mundo tá, e ele não está, ele sempre esteve assim. Quando a gente vai lá para Timóteo, capítulo 5, 2 Timóteo capítulo 5, 2 Timóteo capítulo 3, perdão, do versículo 1, salvo engano até o versículo 5, ele diz: nos últimos dias, Timóteo, serão tempos difíceis, porque haverão homens enganadores, homens amantes de si mesmo, que querem mais o seu bem do que o bem coletivo, e tal, e etc, etc. E começa a falar uma série de coisas ruins. Mas se a gente for parar para pensar, isso tem hoje, nos últimos dias. Mas se a gente for parar para pensar mais um pouquinho, sempre teve. Nas guerras mundiais já tinha. Na época do descobrimento já tinha. Na época de Noé já tinha. Eita, até mesmo Caim matou Abel. Segundo a Bíblia, desde a criação da primeira família já teve inveja lá. Matou, assassinato.
Adão e Eva, primeiro homem, primeira mulher da terra. Um filho foi morto e o outro era assassino, estava fugido. Por que Paulo disse para Timóteo que nos últimos dias seriam tempos difíceis? No versículo 5 ele diz, porque essas pessoas teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela. Onde é, quem são as pessoas que têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela? Muitos dos que se dizem cristãos. Com isso a gente conclui que tem muitas pessoas inseridas na igreja que não querem Cristo, querem qualquer outra coisa, estão ali para destruir, derrubar, buscando seus próprios interesses. Mas a igreja viva do Senhor ainda está lá. Somos nós. E se você agora se disponibilizou, em vez de estar assistindo alguma coisa, está vendo essa mensagem aqui, é porque você faz parte da igreja viva do Senhor também. Nós, a igreja viva do Senhor, estamos buscando Jesus. Então nós não queremos o que o mundo nos oferece, nem mesmo dentro das igrejas, para fazer com que sejam tempos difíceis hoje para o povo de Deus. Nós não estamos indo para a igreja através de poder, por causa de poder, por causa de fama, por causa de mulher, ou por causa de homem, por causa de sucesso, por causa de posição. A gente está indo por causa de Jesus. Então, a partir do momento que a gente está indo por causa de Jesus, a gente recebe aquele versículo que Jesus falou para a gente. Se alegre, levante sua cabeça, porque o dia da vossa redenção está chegando. Está tendo vírus na terra? Se alegre, levante sua cabeça, porque o dia da redenção está chegando. Estamos presos dentro de casa? Se alegre, levanta a cabeça, porque o dia da redenção está chegando. A gente tem um teto, a gente tem um travesseiro, tem uma TV, tem um monte de gente que tem um monte de filme para assistir, para tirar do atraso. Nós temos motivos mais que suficientes para agradecer ao nosso Senhor, para estar nele. Então, meus irmãos, isso é o que Jesus Cristo falou para a gente. Tudo isso que está acontecendo já estava presumido. Outras coisas virão. Cabe a nós cristãos, naturalmente, adotarmos as medidas que a gente precisa adotar as precauções e prudências que a gente precisa adotar, claro. Acatar ao que o governo e as forças de segurança estão dizendo, com certeza. Mas não se desesperar, não se afobar. Mas fazer o que a Bíblia falou. Se alegrar, levantar a cabeça, porque a nossa redenção está vindo. Amém? E para finalizar, se tem alguma coisa para falar? Isso não. Vamos ler um versículo aqui em 2 Crônicas, pessoal, capítulo 7, versículo 14, é um versículo bem conhecido que diz bem assim. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Versículo 15 diz, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi no 16 e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então o Senhor Deus falou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, cristãos, se humilhar, cabecinha no chão, Senhor Jesus, eu não sou digno, só o Senhor é. E orar, Senhor, tenha misericórdia de mim. Se converter dos seus maus caminhos, Senhor, eu sou um pecador. Eu não mereço ir para o céu pela força dos meus braços, pelas minhas obras. Mas eu só vou através de tua misericórdia em minha vida, pela graça que eu tenho. Então eu ouvirei dos céus. O Senhor vai ouvir nossa oração. Perdoarei os seus pecados. O Senhor nos vai perdoar os pecados. No versículo que e sararei a sua terra, ainda está falando. A nossa terra hoje é uma terra doente. Literalmente. Literalmente. É uma terra doente, literalmente. Mas a terra tem uma doença pior, minha irmã mesmo. Uma doença espiritual. Muitos não querem Jesus. Não querem se humilhar, não querem se prostrar, não querem buscar se converter de seus maus caminhos. Jesus está oferecendo, diga, se humilhe, se prostre.
Fale para mim que você não merece pela força do seu braço, mas que eu sou o único que mereço. Venha até mim, apele para mim, dizendo que eu sou o caminho, que você se arrepende. Aí eu vou ouvir dos céus, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Jesus pode sarar a terra. Jesus pode sarar a nossa terra fisicamente também. E provavelmente vai. Uma hora isso aí vai passar. Mas que a gente continue clamando ao Senhor para que Ele sare a nossa terra fisicamente também, mas principalmente, mais do que isso, que Ele sare a nossa terra espiritualmente. Mas isso só vai acontecer se a gente, povo de Deus, que se chama pelo seu nome, nos humilharmos, orarmos, buscarmos ao Senhor, convertermos os maus caminhos. E nós, a Igreja Viva do Senhor, seremos usados para isso, meu irmão e meu irmão. E você está no meio dessa Igreja Viva. Há um grande avivamento mundial precisando acontecer nessa terra. E o Senhor Deus está trabalhando, Ele está traçando os caminhos dele. Não cabe a gente definir como vai ser, não cabe. Mas de uma coisa a gente sabe. Nós faremos parte dessa história, porque Ele é conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Senhor Jesus Cristo, a gente fez aqui nesse momento uma reflexão a respeito da Tua Palavra. Nesse momento de tensão, de terror que o mundo está passando, meu Jesus. Um momento estranho, um momento assustador, um momento de calamidade, em que do outro lado do planeta as pessoas estão dentro das suas casas, assim como nós, aqui desse lado do planeta. Um fenômeno, de certa maneira, aparentemente sobrenatural. Senhor, nós acreditamos em Jesus e acreditamos que tudo que acontece nesse planeta está debaixo dos destinos do Senhor. Senhor, se isso está debaixo do teu destino de alguma maneira, porque o Senhor tem algum propósito com isso. Nós primeiramente te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o que está ocorrendo, o Senhor Jesus já falou sobre isso. Te pedimos força para que nós estejamos preparados para as coisas que continuarão vindo, assim como para esse momento também. Te pedimos, Senhor, para que o Senhor seja conosco, para que o Senhor sare essa nação, sare o Brasil, sare os outros países do mundo, que o Senhor cure as pessoas, que o Senhor nos proteja e nos livre do mal. E nós também te pedimos, o Espírito Santo de Deus, para que o Senhor toque nos nossos corações, no coração da humanidade, para a humanidade se renda a Jesus e se arrependa e se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor Jesus também sare espiritualmente a humanidade, Senhor. E obrigado, Jesus. Nós somos teus. Estamos aqui nessa terra hoje porque estamos cumprindo um propósito para o Senhor. Um dia a gente já não vai estar mais nesse mundo, mas nós deixaremos em um lugar melhor, na eternidade com o Senhor. Mais uma vez te agradecemos no santo nome do nosso Senhor Jesus. Então, tanto a gente daqui quanto você que está aí, do outro lado, nós dizemos amém. Graças a Deus. Minha irmã e meu irmão, graças a Deus pelo momento de hoje. Foi um momento simples, rápido e breve, mas que o Senhor Jesus se fez presente no nosso meio. Ele diz, onde tem 2 ou 3 presentes ali no nosso meio, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Temos 2 aqui, mais vários daí do outro lado. Jesus está no meio de nós, Ele vai continuar no meio de nós. Eu acho que essa é a primeira vez, com certeza a primeira vez que a gente está tentando fazer uma transmissão ao vivo pelo Instagram da igreja, pelo menos nesses últimos dias, né, ou nesse ano. E obrigado à presença de cada um que esteve aqui, que Deus tenha falado aos nossos corações. Uns acabaram conseguindo entrar só depois, né, por detalhes técnicos, isso ocorre. À medida que o tempo for passando, que a gente for fazendo as novas gravações, naturalmente esses detalhes técnicos, a tendência é melhorando, aperfeiçoando tudo isso. Aqui a gente está usando o Instagram, mas a igreja também fez um canal no YouTube, ou foi ontem, ou foi anteontem, não lembro. E vamos divulgar também depois o canal do YouTube, esse vídeo também vai para lá, então a gente vai aperfeiçoando tudo isso para ir passando Facebook, Instagram, YouTube. Vamos usando essas ferramentas tecnológicas todas nas mãos de Jesus, de maneira que a palavra dele seja difundida, a palavra dele seja distribuída para todos. Então, vamos encerrar, não, mamãe? Vamos encerrar, né? Obrigado pela presença de vocês mais uma vez, e
que a gente se encontre nos próximos momentos. Os próximos momentos a gente vai estar divulgando aí no grupo da igreja, ao pessoal, os momentos que nós estaremos juntos e a forma que nós estaremos juntos. Que Deus continue conosco, continue nos protegendo, nos livrando do mal. Grande abraço para todos. Sintam-se abraçados por nós. Daqui de onde nós estamos. Estamos com saudade de vocês. Amamos cada um de vocês, meus irmãos. Esse momento também serve para a gente perceber o quanto a presença do outro é importante. Que Deus continue conosco. Um beijo para todos.